Saudações, eu sou Ricardo Tchaikovsky e esse é o sétimo vídeo da série Gnose Brasileira. E nesse vídeo vamos falar de bruxaria. Poucos se dão conta, mas essa gnose ela foi fundamental para formar as bases do que mais tarde convencionou se chamar de magia brasileira. Uma vez que até hoje a arte inominada influencia fortemente na espiritualidade do Brasil. Então, após os índios e após o cristianismo, aportaram aqui nessas terras os bruxos, bruxas, feiticeiros e feiticeiras e pessoas que se relacionavam com o oculto vindas da Europa, especialmente da Península Ibérica. Vale lembrar que esse grupo chegou aqui no Brasil antes mesmo dos negros. Então, nos primeiros anos da colonização, eles exerceram muita influência na mente coletiva. O cuidado que nós temos que tomar aqui é que o que alguns chamam de bruxaria tradicional não é bem uma tradição, ela não é homogênea. Na verdade, ela é composta de diversas práticas magísticas vindas de tradições mágicas de diferentes etnias. Então, se você pega só ali na região da Espanha, você tem os castelhanos, os galegos, os bascos, né? Em Portugal, nós tínhamos locais que eram verdadeiros redutos da bruxaria, Arruda, Alcobaça, Malveira, e o mais famoso deles, né, que ficava na cidade de Évora, onde a tradição de São Cipriano, o santo feiticeiro, era e ainda é muito forte. Então, os chamados bruxos, eles não tinham uma crença em comum. Tampouco suas práticas espirituais eram conectadas. Então, nós tínhamos, por exemplo, a bruxaria dos camponeses, né, que era uma bruxaria conectada com ciclos naturais e com folclore europeu. Nós tínhamos os bruxos, que absorveram completamente os conceitos cristãos, né, que operavam na força dos santos católicos. E aí nós temos devotos de São Pedro, do próprio São Cipriano, que na época era considerado um santo oficial da igreja, e por aí vai. Né? Nós tínhamos sobreviventes das antigas religiões da Europa que tentaram recriar o culto aos deuses da melhor maneira possível. Né? E esses foram os que mais sofreram com a Inquisição. Né? Esses eram que eram mais perseguidos. Então existe muita pouca informação assim histórica sobre eles, mas a gente sabe que existe por relatos orais, né? Nós tínhamos os necromantes que se dedicavam exclusivamente ao culto aos mortos e aos ancestrais, né? É dessa tradição aí que veio o culto a Maria Padilha, né? Que veio exatamente desse ramo da bruxaria tradicional, né, e que depois foi incorporado aos cultos afro. E nós tínhamos os demonólatras, né, que cultuavam os demônios como a mente europeia entendia esse termo na época. Então eram as pessoas que faziam pacto com Satanás, que cultuavam os três chefes do Grimório Veron, né, Lúcifer, Beelzebub e Astarote. Né? Nós tínhamos as pessoas que foram, as mulheres especialmente, que foram iniciadas nos sabás negros por Leonardo, né? Que é o mestre aí da feitiçaria, né? Que é um dos nomes do capeta, e assim vai, né? É aquela bruxaria mais folclórica, que algumas pessoas dizem que não existe, mas documentos provam que existe sim, né? Documentos históricos provam que existia esse tipo de bruxaria, né? A bruxaria que se aproveitava dos elementos cristãos que eram renegados pelos próprios cristãos. Enfim, tinha de tudo ali, mas havia alguns elementos que relacionavam essas práticas de uma maneira suficientemente boa para hoje nós estudarmos essas pessoas dentro de um único grupo, né, sob o nome de bruxaria tradicional. Então a arte tradicional, ela caracteriza-se, né, por sempre ter um contato com o outro mundo, né, o plano astral,
e o plano espiritual, e também com as criaturas que residem lá, né? As entidades que lá existem, sejam eles espíritos de mortos, espíritos da natureza, né? Anjos, demônios ou divindades, né? Então, quando falamos de bruxaria, estamos sempre falando da interação do nosso mundo com o outro mundo, né? Nesse contexto, a encruzilhada é fundamental, pois a encruzilhada é o ponto de conexão entre os mundos, né? São igualmente importantes os cemitérios e as matas pelo mesmo motivo. Então é dessa tradição, da tradição da bruxaria, né, que começaram a ser elaborados os conceitos de reinos espirituais que hoje vemos muito na Quimbanda, né, e até mesmo no espiritismo. A gente tem aquelas cidades, né, que os caras pregam aí, Nosso Lar e pá, veio um pouco desse esquema da bruxaria, onde as classes espirituais eram agrupadas em reinos, né? A relação de hereditariedade, né? O culto ao ancestral, o culto aos ossos, né? E também a importância do sangue nos ritos, e também a importância do sangue no contexto geral, né? Porque o sangue era muito sagrado para os bruxos e para os feiticeiros, né? Tem toda a questão da linhagem ancestral sanguínea, mas também tem o uso do sangue mesmo em cultos, o sangue menstrual, o sangue os pactos de sangue, né? E até mesmo os sacrifícios, que a gente pensa que o sacrifício era exclusivo das religiões africanas, mas não, né? Na bruxaria europeia, na bruxaria medieval, os sacrifícios também existiam e era basicamente as mesmas coisas que se sacrificavam na África, né? Mesmas espécies de animais, 2 pés, né? 4 pés, era a mesma coisa que se sacrificava na bruxaria, né? Então é um paralelo bem interessante aí, né? A bruxaria também se caracteriza pelo uso de fetiches para a realização de feitiços, né? Ou seja, de pontos de conexão com a vítima ou com o alvo, né? Cabelos, unha, pedaços de roupa, né? Tudo isso, toda essa cultura de feitiçaria veio dos europeus, até mesmo os famosos bonecos voodoo, que muita gente atribui às religiões de matriz africana, não, ela veio realmente da bruxaria medieval, tá bom? Então, esses eram elementos típicos de um bruxo, de um feiticeiro, né? Assim como o uso de poções, guentes, remédios naturais, né? Que deu origem também às garrafadas, os raizeiros e também aí, em uma certa medida, as benzedeiras que hoje atuam por aí, né? É no estilo da feitiçaria. Logicamente, teve influência indígena no meio, porque os indígenas que conheciam as ervas aqui do Brasil, mas enfim, foi aí o início de todo esse sincretismo, né? E é isso. Quem sabe no futuro nós nos aprofundemos mais nesse assunto. Mas se você tem curiosidade, quer saber mais sobre isso, de repente quer até participar, quer praticar esse tipo de magia, né? Se é uma magia mais conectada com a bruxaria e tal, você pode se inscrever na Sociedade Luciferiana de Estudos Esotéricos, né? Essa matéria vai ser um dos objetos de estudo, ela está no nosso currículo. Então, se você quiser saber mais, o link vai estar aí na descrição, né? Aqueles que se inscreverem até o dia 1º de março vão ganhar um curso teórico e prático de demonolatria de graça. Quem não quiser se inscrever na sociedade, mas quiser fazer o curso, ele vai custar R$210, só que ele não está disponível, ele ainda vai ficar disponível aí para o pessoal de fora nos próximos meses. E é isso aí, sou Ricardo Tchaikovsky, força e honra.